a fé, somente a graça, só Cristo, só Deus dá glória e somente as Escrituras. Não tem outro meio de nós aprendermos sobre a fé, sobre Deus, sobre Cristo, sobre a graça, sem termos as Escrituras. Então nós temos 5 temas durante o mês de outubro. Não sei se vai dar para pegar os 5 domingos de outubro, mas domingo passado foi somente a graça e hoje somente a fé. Você vai abrir sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 1, o verso 16 e o verso 17, para darmos a introdução, que diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá com fé. Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, graças te damos, Senhor, pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, por este domingo em tua presença. Um domingo, ó Deus, gostoso, Pai, ensolarado. Um domingo, ó Deus, que o Senhor separou para nós. E essa noite, uma noite de lua cheia, um momento agradável para estarmos juntos celebrando o teu nome. Olhando para a imensidão do céu e vemos, ó Deus, a tua mão de misericórdia e graça coordenando cada coisa. A lua, as estrelas, ó Deus, cada astro, cada, ó Deus, um desses itens criado pelo Senhor, demonstra a tua bondade sobre nós, demonstra que o Senhor é maravilhoso, bondoso, e a tua graça é sobre nós de sobremaneira, que nos faz entendermos que somos pequenos em meio a tão imenso universo. Somos uma gota de oceano em meio ao mar. Somos como um grão de areia em meio a uma praia. Mas o Senhor, assim mesmo, habita em mim e habita na tua igreja. Deus, tua palavra nos revela que devemos viver pela fé, porque do contrário não conseguimos viver ou sobreviver. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, ela só penetra em nossos corações quando somos acordados. A palavra só passa a penetrar quando você acorda. Alguém já conversou com o outro dormindo? Você já conversou com o seu marido dormindo? Ele respondeu para você alguma coisa? Marido, conversou com a sua mulher dormindo? Ela te responde alguma coisa? Nada. Porque dormindo é como se estivesse morto. Nada se responde. Não há comunicação entre os vivos e os mortos. E só passamos a entender a Cristo quando a fé de Cristo passa a habitar dentro de nós. E quando ela habita dentro de nós, recebemos a sua graça. E com a graça do Senhor, passamos a entender sobre a criação do universo. E passamos a compreender que os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras da mão do Senhor. Como diz lá em Romanos, capítulo 1, verso 19, diz: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Deus fez todas as coisas e nós o reconhecemos por aquilo que Ele fez. E o primeiro passo de reconhecer quem é Deus é você enxergando o seu semelhante. Quando você olha para a sua mulher, você enxerga Deus.
Quando a mulher olha para o seu marido, você enxerga Deus. Quando olhamos para a criação do universo, enxergamos Deus. Hoje brotou aquele queijo enorme. Quem viu o queijo subindo? Quem viu o queijo subindo? Nunca viu, não? Você nunca viu o queijo subir, não? Emergir do mar? Subiu hoje. Lua cheia. Subiu uma lua cheia linda hoje. Tem um mineiro aqui. 2 mineiros estavam em cima de uma ponte. O queijo caiu dentro do mar. O mineiro que perdeu o queijo correu e ficou olhando para o mar para ver se achava o queijo. Ele viu o queijo. Só que outro mineiro veio e olhou e falou assim: mas não caiu um queijo só? Caiu, mas são 2 queijos. O outro queijo era o quê? Era a lua. Essa terra é antiga. Então nós vemos brotar essa lua tão linda, amarelinha, deixando toda a noite clarinha. Ontem não ficou tão claro porque estava nublado. Eu estava vindo de Santa Maria e a rodovia estava clarinha. Se tivesse o céu limpo, nem precisava de farol. Tão claro que estava por causa da lua cheia. Isso é demonstrando a nós a grandeza de Deus, o poder de Deus. E só passamos a reconhecer que isso é poder de Deus, pela beleza da criação, quando temos fé. Porque os homens não acreditam que tudo isso bonito foi feito por Deus. Os homens ateístas acham que o Big Bang criou todas essas coisas bonitas. Dá para acreditar que depois de uma explosão saiu uma terra tão bonita, uniforme, com águas potáveis, água salgada, com árvores frutíferas? Depois de um Big Bang, uma explosão, não dá para acreditar nisso aí. E que você veio do macaco, dá para acreditar nisso? Não dá para acreditar nisso, velho. Então os homens, eles não deram glória a Deus e não reconheceram que Deus fez todas essas coisas. Por que eles não reconheceram? Porque estavam mortos. Mortos nos seus delitos e pecados. Mortos porque não se despertaram do sono. Como diz em Efésios 5,14: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo vai iluminar a sua mente e o seu coração. Agora, Efésios capítulo 2, verso 8. Efésios 2, verso 8. Abriram? Diz: porque pela graça sois salvos. Pela graça vocês são salvos. Mediante o quê? Então somos salvos pela graça. Mas não é qualquer coisa. Tem que ter um princípio ativo para a motivação dessa graça. E essa graça, ela é mediante mas isto vem de nós mesmos, é produzido em nós. Vem da onde isso? Não vem de nós, é dom de Deus. Então a fé não é uma produção sua. Você não acorda simplesmente e fala assim: hoje eu estou com fé, hoje não vai chover, estou com fé que não vai chover. Tem quando a criança, a mãe programa para ir na praia, e a criança fica assim: não vai chover amanhã, não vai chover amanhã. Ela vai desenhar um sol assim, lá de fora. Quem já desenhou um sol assim? Quem já desenhou? Só eu desenhei. Eu desenhei o sol porque falei assim: o pessoal falava que se desenhasse o sol, ia parar de chover. Falei: vou desenhar o sol e vai parar de chover, porque eu quero ir para a praia. Eu desenhava o sol, o outro vizinho desenhava o sol, e não é que parava de chover mesmo? Mas não tinha nada a ver com a fé. A fé era em mim mesmo. E a fé em si mesmo,
a fé é morta. A fé em nós mesmos é fé de autocontrole. Essa fé é morta. É fé que eu posso fazer algo e aquilo se modificar. E aquilo transformar a vida de alguém. Isso é fé em si mesmo. E a fé em si mesmo é morta. Quem criou esse smartphone? Esse camarada tinha fé em criar esse smartphone? Não, vou criar o smartphone aqui, vou orar e vou criar ele. Vai ser algo revolucionário. Ele estava nem aí. Simplesmente pela ciência, pelo saber, ele criou a tecnologia. E por mais que ele tenha uma fagulha de fé, a fé que ele tem é fé que ele vai conseguir concluir o seu projeto. A fé que ele tem não é fé vida do céu. É fé nele mesmo, dizendo: se eu falhar, eu vou pagar a penitência, que eu preciso concluir. Porque ele acha que a produção dele não precisa de alguém superior, de uma divindade, para clarear a nossa mente, para dar o conhecimento. Mais do que isso, para nos dar sabedoria para fazer algo extraordinário. E a sabedoria, ela não é o conhecimento. A sabedoria é saber usar o conhecimento com integridade, equidade. É saber usar o conhecimento com fé. Isso é sabedoria. Então tem muitas pessoas até dentro da igreja e acham que tem fé, mas não tem fé. Está vivendo uma vida de fé em si mesmo. E as coisas estão acontecendo. Porque a fé em si mesmo produz coisas. É chamada de graça comum. E a graça comum ela é dada a todos. E muitas pessoas produzem coisas extraordinárias com a graça comum, mediante a fé em si mesmo. Quem já viu aquelas pessoas hiper dedicadas e passa no vestibular com louvor? Eu conheci um. Passou no vestibular para medicina. Ele não consegue falar assim: graças a Deus eu passei no vestibular. Ele fala: graças aos meus esforços e conhecimento eu passei no vestibular. Porque a fé dele é intrínseca. É ele com ele, é a fé. Não é uma fé gerada através de Deus em nós. Quando a fé é gerada de Deus em nós, é algo diferente. Acontece milagres. Acontece coisas extraordinárias e sobrenatural. Essa é a fé, que não é minha, mas é dom de Deus e age em mim. É como quando eu orei para o Nicolas, tossindo com bronconite, grave, todo entupido, já vomitando há 2 dias, sem comer, nada parava no estômago, passando muito mal, não conseguia tomar o remédio. Eu orei por ele e o menino ficou curado instantaneamente. Isso é fé. É milagre. Toda vez que Jesus ele chegava para alguém para ministrar uma cura, após a ministração ele falava o quê? O que ele falava para a pessoa? A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Mas essa fé que Jesus está referindo não é uma fé que é produzida no homem pelo homem, é uma fé em Deus transmitida para o homem. Então, quando diz o apóstolo Paulo: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E o apóstolo Paulo diz: essa fé que traz para você uma salvação, não é produzida em si como se produz uma adrenalina. Talvez você está com adrenalina, você acha que é fé. Você está emocionado, você acha que é fé. E não é fé. Diz em Hebreus capítulo 12 que um homem chorou, se debruçou em lágrimas,
se debulhando diante de Deus. Aos olhos humanos, era um homem cheio de fé, com o coração quebrantado. Mas Deus olhou para Esaú e falou bem assim: eu não encontro em você local de arrependimento. Você tem um coração duro, petrificado, o seu sono é sono de crocodilo. Mas aparentemente parecia que ele era um homem quebrantado, cheio de fé, mas era um homem de coração duro, um homem de coração ruim. Estava chorando, mas era um choro mentiroso. Talvez nós estamos com essa adrenalina, achamos que essa adrenalina, que essa emoção é fé, mas não é fé. Aí você fala assim: parece que Deus não quer falar comigo, eu estou cheio do gás. Eu estou extraordinariamente emocionado e as coisas não estão acontecendo, porque a fé que você está exercendo é uma fé mentirosa. Não é a fé em Deus. A fé em Deus é tão simples, é tão simplória, que você fecha o olho. Eu dirigi no meu carro e eu fecho o olho em pensamento. Se você fechar o olho, eu bato o carro. Fecho o olho, oro ao Senhor e as coisas acontecem instantaneamente na minha vida. Isso é fé. É quando você ora pelo seu filho e o seu filho é curado. Isso é fé. É quando você pede a Deus uma provisão, o Senhor te dá a provisão exatamente como você precisar. Foi eu dobrar o joelho e pedir a Deus uma provisão exatamente do jeito que eu pedi. O Senhor no outro dia me deu. E eu falei: eu preciso de R$700. No outro dia, R$700 estava na minha mão. Nem mais nem menos, R$700. Isso é fé. Agora o que diz Hebreus capítulo 11, versos de 1 a 6. Ora, sem fé, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir. O visível veio a existir das coisas que são... O visível? Vai. Como é que está aí? O visível veio a existir das coisas que não... A minha Bíblia está escrita errada. Vamos ver lá. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Verso: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto à sua oferta. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve o testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que aquele que existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Verso 6: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como você fazer como fez Esaú, porque Esaú estava cheio de fé, chorando, se debulhando em lágrimas, mas o coração dele estava longe. O coração dele estava cheio de rancor, querendo devorar Jacó, querendo matar Jacó. Mas ele parecia um crente normal, ele parecia um crente fervoroso, mas o coração dele estava rancoroso, cheio de mágoa, cheio de dúvida. Nós não podemos ter em nosso coração mágoas e dúvidas.
Se queremos servir ao Senhor de todo o coração, não pode ser achado em nosso coração mágoas e dúvidas. Porque se tiver em nosso coração mágoas, porque estamos devendo perdão a alguém. Se tiver em nosso coração dúvidas, porque não acreditamos naquele que nos chamou. E se não acreditamos naquele que nos chamou, logo a fé que eu falo que tenho é uma fé mentirosa. Logo essa fé que eu estou falando que eu exerço é uma fé falsa. Tantos homens antigos, incontáveis homens, chegou a redenção em Cristo pela fé. Antes de tudo havia Cristo, e depois de tudo houve-se Cristo. Cristo, ele é além do tempo, ele é atemporal. Davi, ele alcançou a graça por meio da fé, sem saber de Cristo. Ele já vivia Cristo, porque Jesus é antes de todas as coisas. E a fé que exercemos hoje, ela só tem valor quando cremos que o Cristo deu a sua vida na cruz por nós. E como sabemos que temos fé? Vejamos os dois ladrões da cruz, um à sua direita e outro à sua esquerda. O ladrão da cruz à sua direita chega para Jesus e fala: Senhor, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. Ele só falou isso: lembre-te de mim quando entrares no teu reino. O ladrão à esquerda falou bem assim: Senhor, se de fato tu és o Cristo, olha a dúvida. Senhor, se de fato tu és o Cristo, desce-te daí e salva a ti mesmo e a nós. Quem tem fé aí? É o da esquerda ou da direita? O da direita simplesmente falou: Senhor, eu reconheço que sou pecador, mas lembra-te de mim quando estiveres lá no Pai. Isso se chama fé. Isso se chama fé. Não tem outro nome a não ser fé. Minha mãe, pela fé, depois de uma oração, depois de uma intercessão, ela pegou as roupinhas do meu irmão é recém-nascido, tinha alguns meses, meu irmão sofrendo de coqueluche, e em 1970, coqueluche matava e matava rodo, e até hoje mata. Minha mãe chamou outros amigos para a oração, e oraram, segurando a roupinha do meu irmão. E minha mãe foi jogar a roupinha, crendo que o Senhor ia manifestar o poder dele na vida do meu irmão. E foi com fé: Senhor, manifesta o teu poder na vida do meu filho, o primeiro filho da minha mãe. E minha mãe sofrendo horrores, porque ela estava numa hemorragia contínua. O sangramento depois do parto não tinha parado. E ela estava lidando agora com meu irmão com coqueluche. E ela chega no hospital, coloca a roupinha no meu irmão, falou: Senhor, em nome de Jesus, cura o meu filho. Estava morrendo criança rodo, com coqueluche e pneumonia. E ela colocou a roupinha no filho dela, orou mais uma vez, veio ela embora mais o meu pai. Logo depois, ela recebe o telefonema: Dona Esther, o seu filho está de alta. Mas os médicos já tinham alertado a ela: seu filho pode morrer em qualquer momento, ele não vai aguentar. Depois de uma oração, depois de uma palavra de fé, e ela acreditou naquela palavra de fé, meu irmão é curado. Eu que estou falando com vocês, eu também tive pneumonia, quase que me dá arritmia cardíaca, quase que eu preciso tomar remédio controlado, mas o Senhor também me curou. Eu tive que tomar remédio controlado por alguns meses,
para curar minha arritmia cardíaca. Tive pneumonia quando tinha poucos meses de vida. Da mesma forma, Deus curou. Eu, com 5 anos de idade, eu tive um abscesso peloidal muito grave. Eu não conseguia andar direito. E aquilo só doía dia e noite, noite e dia. Oração, busca por recursos médicos, e Deus faz o seu milagre e o seu curado. Eu não sabia de nada. Era a fé do meu pai e da minha mãe. Simplesmente eu sobrevivi, porque Deus assim quis. Isso se chama fé. E os loucos não entenderão o que é isso. Quando você fala assim, eu tenho fé, eu vou conseguir um emprego. Os loucos falam bem assim, mas a vaga de emprego está difícil. Você não vai conseguir. A raridade de conseguir emprego em Aracruz. Aí você fala assim, mas eu vou, e vou conseguir. E você vai, cheio de entusiasmo, com vontade, e alcança o seu emprego. Aconteceu isso comigo. Um dia, eu estava sentado no banco com vocês, no domingo, e meu pai falou assim, escreve um papelzinho, dizendo o que você precisa diante de Deus. E eu estava com 18 anos, e com 18 anos o rapaz já está atribulado querendo emprego. E eu falei assim, quero emprego. Só escrevi assim, quero emprego, preciso de emprego. Coloquei lá na mesa, na mão de meu pai. Meu pai fez a oração, oramos junto, terminou o culto e vamos embora. Meu irmão no outro dia vai trabalhar, ele passa no Ministério Público para fazer entrega. Chega lá, a moça da recepção do Ministério Público, vê o meu irmão e pergunta para ele, você não interessa trabalhar conosco aqui não? No Ministério Público? Aí ele, quanto que é o salário? Ah, é bem pouco. Não dá para mim não. Meu irmão vai embora. E chega em casa e fala para mim, Gabriel, tem uma vaga de emprego no Ministério Público. Para estagiário? Serve para você? Eu vou lá amanhã. Vou, converso com a moça, fico empregado no Ministério Público por 3 anos. Se isso não é fé, eu não sei o que é fé. Eu só estou aqui com vocês essa noite por causa de fé. Quando eu estava, no ano passado, em Vingolândia, falei, Senhor, eu quero voltar para o Espírito Santo. Surgiu a oportunidade de ir para Linhares. E eu falei, vou para Linhares, glória a Deus. Para Rio Bananal, glória a Deus. Só que não deu para Rio Bananal, não deu para Linhares. Quando estavam passando na entrada de Aracruz, na BR-101, ir embora para Minas Gerais, a minha esposa fala, eu falo para minha esposa, vamos entrar em Aracruz? E ela fala bem assim, não vamos agora, daqui uns dias, vamos entrar e vamos andar lá dentro bastante, vamos conhecer toda Aracruz. E quando foi um mês depois, estava aqui em Aracruz, dia 9 de outubro do ano passado, que hoje faz 1 ano, para conhecer vocês. Tem 1 ano que eu conheço vocês. Sabe como é o nome disso? Fé. Não acredite nas falácias do homem, que você não vai conseguir, que você não pode. Pelas nossas próprias forças, de fato eu não posso. Pelos meus conhecimentos, de fato eu não posso. Mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para me levar aonde jamais eu sonhei estar.
que faz uma semente masculina com um órgão feminino nascer você. Isso é dádiva da criação. Olha para você e fala para você mesmo: eu sou dádiva da criação. Porque, pelo contrário, você não estaria aqui nessa noite. Isso se chama fé. Parece algo tão simples, tão normal. O homem ou a mulher se deita e gera um filho. Não, há uma luta, há uma guerra espiritual para que venha ao mundo uma criança saudável, cheia de vida, e que essa criança cresça agora no caminho do Senhor, admoestado pelo pai e pela mãe, e cresça em fé e amor. Há um trabalho, há uma guerra. Não é simplesmente você chega e já é adulto, cheio de conhecimento e sabedoria. Isso é um trabalho de fé. Os pais com esses filhos. Então você, mãe, você, pai, comece esse trabalho de fé com os seus filhos, nascidos e que vão nascer, para que eles cresçam no caminho do Senhor, cheio de fé. Sabendo que sem fé não agradamos a Deus. Se você está com dúvida em seu coração, eu digo para você: tire essa dúvida, porque essa dúvida atrapalhará você receber o seu milagre. A dúvida deixa de receber aquilo que o Senhor está reservando para você. Mas basta você falar assim: eu creio, Senhor, e o milagre acontecerá na sua vida, não pela sua vontade, mas pela vontade daquele que já estava predisposto a te abençoar. Mas faltar você proferir: eu creio e recebo, Senhor. E isso acontecerá contigo. Circunstâncias não alteram a promessa do Senhor. Circunstâncias não vão atrapalhar aquilo que o Senhor já preparou para vocês. Os meios que você percorre, os percursos da vida, parece que faz você andar 2 passos para trás, ao invés de 2 passos para frente. Isso não vai alterar a promessa do Senhor se você se manter na fé. Como diz o apóstolo Paulo, eu creio no Evangelho. E isso é de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá por fé. E a justiça de Deus se revela no céu ao homem, para que ele viva com fé. Não tem como eu sobreviver a todo esse turbilhão, políticas, ansiedades, todo tipo de situações, sem fé. Não tem como eu sobreviver. Você só se faz presente aqui nessa noite porque algo motivador maior do que você fez você estar aqui essa noite. Se chama fé. E sem ela você não agrada, sem ela você não vive. E diz: isto não vem de vós. O que é isto? Salvação. A salvação não é produzida por você mesmo, porque a salvação, eu não compro a salvação. A salvação não é comprada. Eu não vou no açougue e compro a salvação. Me dá 2 quilos de salvação, por favor. Não se compra a salvação. Eu não compro a salvação com dízimo. Eu não compro a salvação pela oferta. Eu não compro a salvação por estar pregando. Você não compra a salvação por estar ouvindo. Você não compra a salvação por estar aqui. Simplesmente a salvação vem por meio da fé e a graça em Cristo Jesus. E agora, depois de tudo isso, da fé e a graça, você agora vai andar em fé. Isto é, você vai servir a Deus com amor, vai dar o dízimo com amor, vai dar a oferta com amor, vai servir a Deus com gratidão. Isso é fé. Não, primeiro, Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso de 1 a 6. Efésios 4, de 1 a 6. O ministério da fé de Cristo Jesus nos mostra a unidade do Espírito pela fé
pois sem fé não estaremos aqui ouvindo essas verdades. Não tem como ouvir as verdades sem fé, porque a pregação para o homem perdido é loucura, mas para aquele que crê no Senhor é poder de Deus, é justiça. Efésios capítulo 4, versos de 1 a 6. Por isso, eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Isso se chama fé. Porque não tem como você amar um filho, amar um marido, amar uma mulher, amar um irmão, amar um estranho, se não for através da fé. Não tem como. Amor por amor sem fé não é amor. Amor por amor sem fé não tem justiça. Por que acreditamos no policial quando ele faz um depoimento contra alguém? Porque nós temos uma fé pública naquele homem e cremos que aquilo que ele diz é verdade. Isso se chama fé pública. Ele tem poder de dizer aquilo e aquilo que ele fala é verdade. Isso é fé pública. Se não houvesse essa fé pública, teria como mudar os fatos narrados por aquele policial, mas por causa da fé pública, ele é digno daquilo que ele fala. E nós só podemos amar pelo vínculo da paz se tivermos a fé, preservando a unidade através do Espírito de Deus. Um homem ou uma mulher só se relaciona por causa da fé em Cristo. Porque sem fé esse casal está fadado à morte. Porque sem fé essa família está fadada ao fracasso. Porque sem fé a sociedade está fadada ao fracasso. Tudo se passa pela fé. 1 Timóteo, capítulo 6, versos de 10 a 16. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. Deixaram a fé por causa de riquezas. Deixaram a fé por promoções no emprego que eram vantajosas. Deixaram a fé porque o marido era quebrado, estava pobre. Eu vou casar com outro homem, é mais rico. Deixaram a fé porque a igreja aqui não está pregando sobre riqueza. Eu vou para a igreja que fala sobre dinheiro. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não tê-lo, mas o amar é a raiz. Tê-lo é bom, mas o amar é tragédia. Depois de onde? Verso 1 ainda? Verso 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça. Está vendo que a fé e o amor caminham com justiça? Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé.
Não tem como você bater um bom combate sem fé. Bater um bom combate só com fé. Se você fala que está batendo um bom combate e não tem fé, não é um bom combate. O bom combate é pela fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, em sua época determinadas, é o quê? Há de ser revelada pela bendita e única soberana, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, e a quem o homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Que oração maravilhosa. Apóstolo Paulo trazendo uma palavra para Timóteo. Como é bom ter alguém que traz uma palavra para nós. Como é bom ouvir uma palavra que traz um conforto, dizendo: fuja da riqueza, porque a riqueza, ela é boa, mas o amor, ela traz todos os problemas da sua vida. Havia um casal muito bem sucedido e rico, com os filhos sucedidos e ricos, até que esse homem faz uma apólice de seguro de 500 mil reais, no nome da esposa. E o diabo possuiu a cabeça dessa mulher, juntamente com seu filho, e tramaram a morte do seu marido ou do pai, e assim fizeram, achando que ia desfrutar da apólice de seguro e de toda a herança que ficaram para o filho e para a mãe. Mas esqueceram que havia uma justiça divina e eterna, que fizeram a descobrir que a mulher tramou a morte do marido, e ela não desfrutou da apólice de seguro, nem o filho desfrutou, e os dois foram presos. Aparentemente estavam bem, parecia estar bem, mas pela falta de fé perdeu-se o amor. Quando se perde o amor, vem a avareza, e com a avareza gera morte. Perdeu-se o marido, perdeu-se a riqueza e foi parar numa prisão. Essa mulher está presa até hoje. Vale a pena viver uma vida sem fé? Vale a pena viver uma vida de avareza? Vale a pena viver uma vida de fé em si mesmo? Não. Uma coisa simples comigo, simples. Eu sempre orei antes de fazer minhas provas na escola. Sempre orei. A professora passava a atividade e falava: ó, estuda que isso vai cair na prova. E eu oro, simplesmente oro. E eu ensino Lucas a orar. Você não é todo sabido. Você não é todo o conhecimento. Só que Deus, Ele faz você lembrar daquilo que você estudou. Aquilo que você leu. Ele traz a memória na hora da atividade. Só que eu não tinha estudado. Era uma matéria que eu desconhecia. Isso numa segunda-feira. Como eu tinha faltado a aula anterior, eu não sabia o que iria cair na prova. E eu só tinha uma arma para vencer aquela dificuldade: a fé.
Corri atrás de um amigo meu que tinha matéria, pedi a ele emprestado, matei a primeira aula para estudar a matéria, estudei a matéria. Na segunda aula era a prova. Fui para a sala, só tive 40 minutos para ler tudo que tinha e fazer a prova. E simplesmente eu precisava tirar o máximo de ponto, que era 10. Orei ao Senhor, entreguei aquela prova na mão dele e falei: Senhor, eu estudei o máximo que eu pude nesses 40 minutos. E eu creio que o Senhor vai me dar sabedoria para conseguir decifrar aquilo que está escrito. E eu vou tirar 10 essa prova. Eu tinha 15 anos. Eu fiz a prova. No outro dia, o rapaz que tirou 10 da prova é o Toledo. Isso não foi só uma vez. Eu não sou sábio e nem sabichão. E nem de autoconhecimento. Simplesmente você precisa exercer a sua fé no momento que você precisa. E Deus me deu esse escape. Mas isso é ensinado. O meu pai me ensinou a ter fé. E eu estou ensinando a vocês como ter fé. E a fé vem quando você se coloca pequenino diante de Deus muito grande. A fé vem quando você se coloca mínimo, ínfimo, diante de um Deus que pode resolver todas as coisas. Quando você já não tem mais força, está esgotado, você fala: não tem recurso, só o uso da fé. É tão doido, é tão maluco, que a minha impressora não estava funcionando. Eu precisava imprimir uns papéis para a igreja. E eu só tinha aquela impressora quebrada. HP. Que impressora ruim. Só funcionava a marreta. Eu e meu irmão, vamos orar para essa impressora aqui, tirar os demônios desse trem. E essa impressora imprimir. E fomos assim, na brincadeira. Vamos orar. Vai que Deus ouve a oração. Colocamos a mão na impressora e falou: Deus, em nome de Jesus, faça que essa impressora funcione. Imprime esses documentos para nós. Aí minha esposa foi, jogou o documento e mandei imprimir. A impressora. Imprimiu tudo. Funcionou uma boa. A gente, glória! No outro dia eu vou imprimir. Funcionou? Não funcionou nunca mais. Tive que pegar uma renda de trem. Funcionou no momento que eu precisava. E o Senhor usou a fé que Ele colocou em mim para que aquilo viesse a acontecer. Isso é testemunho. O que é testemunho? Experimentar de Deus as suas benesses e as suas dores. Isso é testemunho. Então lembra, não esqueça, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradarmos a Deus sem fé. Você pode orar, espernear, fazer como os profetas de Baal, bater nas costas e gritar: ouve, Baal, ouve! E diz Elias: grita mais alto, talvez ele está dormindo. Baal, ouve! E Baal não vai ouvir, porque é um instrumento mútuo, não existe fé. E quando Elias fala: Senhor, ouve minha oração, desça fogo do céu e consome esse holocausto. E rapidamente o fogo cai do céu e todo o local se consome. E aonde havia água, tudo se tornou em fogo e toda a lenha foi queimada. Por causa de fé. Por causa da fé, Elias subiu para o céu sem experimentar a morte. Por causa da fé, Davi matou o gigante. Por causa da fé, Sansão matou mais de 3.000 pessoas. Por causa da fé, Sansão, com uma queixada de jumento, matou 1.000 homens.
Isso é fé. Sem fé não faremos nada. Mas com fé em Deus faremos proeza. Fala assim comigo. Com fé em Deus faremos proeza. Fique de pé. Vamos orar? Feche os olhos. Fala com nosso Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra ministrada em nosso coração. Obrigado porque o Senhor falou através da sua Santa Escritura. E que o Senhor venha continuar falando e ressoando nos corações. Que essa palavra venha a ser mastigada, como diz o salmista Davi, meditando nela dia e de noite. Como se remoendo essa palavra e dela extraindo os melhores nutrientes. Senhor, seja com o teu povo, guarda-nos, guia-os em águas tranquilas, que nós venhamos deitar e passear em pastos verdejantes, sabendo que é o Senhor que nos guia, que nos guarda, que nos protege, e é o Senhor que traz a fé em nosso coração, e essa fé produz graça, e a graça, salvação. Ó Deus, em nome de Jesus, seja com o teu povo, Senhor, em Morubá, seja com o teu povo em Aracruz, seja com o teu povo nessa nação linda e maravilhosa chamada Brasil. Pai, que o Senhor venha abençoar o teu povo, livrar de todas as obras do diabo, todas as setas inflamadas do maligno contra os seus filhos, venha ser interceptada pelo Senhor. Ó Deus, dá emprego para quem precisa de emprego, saúde para quem precisa de saúde. Gera amor, gera alegria no coração dos seus filhos. Lembrando que precisamos exercitar a nossa fé todos os dias, porque sem fé é impossível agradar a Ti. Leva os seus filhos em paz para os vossos lares. Guarda, ó Deus, em todos os seus percursos. E que tenhamos uma semana, ó Deus, de bênção, de alegria, de prosperidade da Tua presença. E todo embaraço venha a ser dissipado. Toda nuvem, ó Deus, obscura, ó Deus, venha a ser dissipada e o sol da justiça venha raiar na vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Não esqueça, temos estudos bíblicos e é muito importante todos nós participarmos. Amém? Vão em paz. Deus abençoe a todos.